Olá, meu nome é Rodrigo Lang, CEO da Human SA. E hoje a gente tem duas convidadas muito especiais, a Isabelle e a Débora, e a gente vai conversar sobre liderança feminina e criatividade feminina. Primeiro, obrigado aí pela presença de vocês. Ah, o prazer é todo nosso, uma honra estar aqui. Muito obrigada, Rodrigo. Legal. Pessoal, eu sempre começo pedindo para os nossos convidados, as nossas convidadas se apresentarem, contarem um pouquinho da sua história. Pode ser? Claro, Claro, pode começar, Debbie. prazer. Eu me chamo Deb Torres, eu sou jornalista e bailarina de formação. Sem dúvida, me vejo hoje como uma comunicadora, mas acima de tudo, mensageira da criatividade. Porque eu acredito mesmo que a criatividade seja uma habilidade nata e a capacidade que a gente recebeu de criar a nós mesmos. Então, quando você entende a criatividade como algo que você precisa exercitar, você consegue ampliar demais a sua visão e isso repercute muito nos seus resultados, principalmente na maneira como você se vê. Legal, ótimo. Obrigado, Debbie. Nada. Rodrigo, foi um prazer. Meu nome é Isabelle Gardel. Comecei minha trajetória sendo engenheira, né? Então tive uma empresa de construção civil. E aquele papo, né? Quando comecei nessa área, eu comecei, na verdade, seguindo a minha família. E depois eu comecei a perceber que não era o que eu queria, não era o meu propósito. E aí comecei na área de marketing. Desde então tô nisso, muito feliz, muito honrada também, porque é algo que realmente eu vejo propósito. Então hoje eu trabalho com marketing, tenho uma empresa que faz toda a parte de estratégia de conteúdos, de tráfego pago, posicionamento na internet. E recentemente me juntei com a Deb para a gente fazer esse projeto super incrível que a gente quer falar sobre isso também para você, que é o BC Club, né, Deb? Exato. Legal, vamos falar assim. E o engraçado é que a gente teve ontem um briefing, né, só para vocês saberem, e eu até falei com elas, foi um desperdício de não ter gravado o É briefing, né? verdade, Foi foi muito maravilhoso gostoso. e algumas coisas eu até me identifiquei muito forte, né, quando falaram que vocês se conheceram há pouco tempo, né? Eu também É, com o Alberto, meu sócio, assim, eu conheço há 6 meses e parece que é uma vida, né? Quando a gente se conecta com a pessoa, até em termos de valores, em termos de do que acredita, de legado, eu acho que faz total diferença, né? Pessoal, ontem no nosso papo, uma coisa que surgiu muito forte foi a questão da criatividade, né? A gente conversou sobre a nossa visão de nós três aqui sobre criatividade ser algo que a gente já nasce, já é com uma característica humana muito forte. E eu até falo que a gente eu tenho um curso de criatividade, mas eu falo não é de curso de criatividade, é reaprendizado criativo. Eu brinco que a gente nasce como se fosse com o cinto do Batman, todo com as ferramentinhas lá. E depois a gente vai perdendo. Perdendo não, a gente vai esquecendo onde a gente colocou. A gente tem que ajudar as pessoas a acharem aonde estão essas ferramentas. E aí você trouxe esse conceito muito legal da criatividade feminina, né? E a gente É. discute muito essa questão do papel dessa força feminina, não só na mulher, mas no homem também. Queria que a gente pudesse compartilhar Ah, esse conceito que eu achei, sim. abriu muito minha mente, assim. Eu fiquei de noite pensando sobre, achei muito legal. É muito interessante pensar que toda criança nasce criativa, né? Picasso dizia que toda criança nasce artista. Difícil é permanecer artista depois que se cresce. Então, na verdade, a gente recebe essa habilidade que é inata e que é original, que é natural, mas vamos sendo normalizados a partir do momento que crescemos. Eu brinco que tem 6 P's que atrapalham a nossa criatividade, e aí não é tão literal, mas funciona para uma certa didática. O primeiro P seria professores, né? Ou seja, a maneira como nós somos educados, os padrões sociais, culturais. Tem aí o que a gente chama de padres, mas que na verdade são os dogmas religiosos, né? Tem os pais, ou seja, toda a nossa cultura de casa, cotidiana, culturas familiares. Tem o perfeccionismo, que é aquilo que nos bloqueia, essa necessidade, a dificuldade de errar, de aceitar o erro como processo. E tem a procrastinação. E a Liz Gilbert, que é uma super autora sobre criatividade, recomendo, ela tem um livro que chama Grande Magia, Vida Criativa Uhum. Sem Medo. É a mesma, né, autora do Comer, Rezar e Amar, enfim, super conhecida. Ela fala que toda procrastinação é medo. Então, como que a gente fala de criatividade sem falar de medo, sabe? Como que a gente fala de fazer o novo sem conceber o erro? Então, tem uma amiga que brinca que fala assim: como ser uma revolucionária sem incomodar ninguém? É impossível, né? Então, a criatividade feminina, ela nasce de um lugar de autoconfiança. Como a mulher não foi ensinada a se posicionar, a se colocar, né? Ao contrário, a validação da mulher é sempre externa,
É sempre quando ela é vista como alguém comportado, adequado, boazinha, né, gentil. Ela não tem o mesmo estímulo que os meninos recebem, por exemplo, para serem corajosos, audaciosos, pioneiros. Isso impacta, inclusive, Rodrigo, no, na escolha das profissões futuras. Então, a gente não está falando agora só da visão, porque é uma habilidade inata e todos nascemos criativos. Mas, em algum momento, como você falou, a gente se esquece dessas ferramentas porque precisamos ser aceitos. Essa é a questão. E existe um modelo de sucesso que já foi preparado, existe um script, existe um roteiro. E para cada família, isso vai sendo adaptado, claro, para cada realidade social, enfim, cultural. Mas em algum momento, para a mulher, isso é muito crítico. E eu acredito, a Unesco chama até de Dream Gap, que é a lacuna dos sonhos, ou seja, quando ela tem ali entre 7 anos, mais ou menos, os elogios são diferentes, o que fala sobre as expectativas entre homens e mulheres. Então, por exemplo, como eu disse, os meninos são. Fala, garotão, se ele subir num parquinho e estiver lá em cima, seu filho estiver lá em cima num brinquedo perigoso, você vai dizer, Vai parabéns, estimular, que né? legal. A menina fala, se comporta, menina, senta direitinho, cruza as pernas, olha, tá todo mundo vendo. Não age assim. Então, ao mesmo tempo que ela é tolhida, ele é estimulado. O que acontece? O garoto sonha em ser astronauta, empresário, e ela não, ela quer ser professora, enfermeira, cuidadora. Então, é muito interessante isso, porque isso fala sobre a criatividade. Ela não consegue ter um universo de possibilidades, pensar em ser cientista, né, por exemplo, como os meninos que já são estimulados desde o início. Então, fora o processo criativo também, entre mulher e homem, que é completamente diferente. A mulher, ela precisa do silêncio. Como ela vive para fora, a Belle vai concordar comigo, a gente está sempre servindo a alguém e atendendo às expectativas externas, o homem não é cobrado por se priorizar, Sim. porque ele precisa sair para prover. Então, como ele já tem uma visão mais individualista, ele depois vai comemorar com os amigos. A mulher é o contrário. Ela precisa se isolar, se silenciar. Então, para ela criar também, é um processo de isolamento. E aí parece que ela está sempre precisando escolher entre a família ou si mesma. Então, é muito interessante, porque a criatividade feminina é toda sobre autoconfiança. E eu acredito que toda mulher curada na sua autoconfiança é uma artista. Muito legal. Isso me lembrou até um conceito, né, que eu ando estudando bastante, a questão da autossabotagem, né? Uhum. E aí tem um ensaio que se fala ensaio sobre autossabotagem. E aí um dos pontos é a procrastinação. E ele fala assim, a autossabotagem, ela é diferente de você fazer algo proposital que vai te fazer mal. Mas é você fazer algo proposital que te faz mal, planejado para que isso seja uma desculpa futura. É muito legal essa visão. Aí ele dá um exemplo, por exemplo, um grupo de estudantes. Ah, top performance numa universidade americana. Tá? É o exemplo que ele dá. Na véspera da prova, metade, que é o normal, resolve se concentrar, revisar, a outra metade resolve uma festa beber. O fato de dar festa beber é um sinal, um indício que aquele grupo tem uma autoconfiança baixa. Porque ele já precisa planejar uma desculpa se aquela prova não der certo. Ele fala, olha, não deu certo, não tive o resultado que eu esperava porque eu saí para beber um pouquinho. Então, o fato da autoconfiança, né, ele muda tudo. Ele é um limitador muito forte na minha visão, né? Muito. Muito forte. E eu acho que isso a gente lida com dados, assim, E aí, como é que 3%. você vê a diferença, já que você falou na autoconfiança no homem, na autoconfiança na mulher, né? E o que a gente pode fazer, já que você falou da infância, né? Eu concordo 100% isso, né? É, esses limitadores de infância influenciam a gente mais do que você imagina. Você falou de engenharia, meu sonho era É. fazer economia. E aí, tomara que minha mãe não escute nos podcasts. E aí eu queria fazer economia. Aí fui falar pra minha família que ia fazer economia. E eu venho de uma família que tem uma tradição, há não sei quantas gerações só tem médico e engenheiro. Minha avó foi a terceira médica formada no Brasil. E aí, quando eu fui falar que ia fazer economia, foi como se falasse pra minha mãe que eu ia, sei lá, fugir de casa pra vender droga.
Ela Olha. começou a chorar, falando, cara, não pode, isso é uma tradição, não rompe. Eu falei, não, vou fazer. Até que ela mostrou uma foto, mas coisa que essa foto só pode ter sido tirada na década de 80. Qualquer outra década, essa foto seria proibida. Eu no berço, escrito Engenheiro Rodrigo. Aquilo me gerou uma pressão, Caramba! Debbie, gerou uma pressão tão forte. Aquele dia eu falei, não, tem que virar engenheiro, senão eu vou traumatizar minha família, eu tenho que virar engenheiro. Então é impressionante Impressionante como... o peso das É, é expectativas, aquele né? texto, né? A gente tem mais dos nossos pais do que a gente Ah, imagina, com né? A certeza. minha história foi um pouco parecida, porque assim, quando eu era criança, eu me recordo que assim, na verdade, minha mãe e meu pai foram pessoas que não se formaram, então eles não tinham um terceiro grau. Então, meu avô era a pessoa que sempre falava assim pra mim: eu dei certo na vida, então você precisa estudar também, porque senão você vai depender de homem e você não pode depender de homem. Então, eu já cresci nessa pressão de caramba, eu tenho que fazer o melhor que eu puder. E minha mãe separou do meu pai, encontrou meu padrasto, que era engenheiro. Uhum. Então eu via o meu padrasto como uma referência pra mim, né? Eu olhava pra ele e falava: "Caramba, ele é um homem de sucesso. Então eu quero ser essa mulher de sucesso também". Então eu cresci olhando aquilo como eu quero seguir essa profissão, porque na época da escola eu gostava de exatas, então tive essa confusão assim de: "Ah, se eu gosto de exatas, o que que eu posso fazer, né, Aham. dentro disso?". E aí na época eu gostava de economia também, mas falei: "Vou pra engenharia". E foi muito isso que aconteceu. Na verdade, eu fiz engenharia não porque eu queria, mas porque eu achava aquele modelo interessante. E comecei a estudar, comecei a entrar nessa área. Depois trabalhei com isso, tive resultado, tive sucesso na área, mas quando eu entrei naquele momento de pensar assim, será que realmente é isso É que eu isso, quero? não. E aí eu Pro falei, resto da minha vida. putz, não é. E aí você tem que ser muito resiliente também pra voltar, pra Sim. olhar pra trás e falar: "Caramba, eu sou nova", mas ainda que nova, porque eu tive minha primeira empresa com 20 anos. Eu tive 120 funcionários. Eu ia Caramba. pra obra, acordava às 7 da manhã, chegava na obra e fazia não sei o quê, e quando eu olhei, falei: "Cara, não é isso que eu quero, não é isso que eu sonho". E aí vem pressão de família, né? "Pô, mas você vai largar tudo, você vai" Não, eu vou fazer o que eu realmente gosto, que tem propósito. E aí quando eu me deparei com marketing, por exemplo, que eu comecei a falar com pessoas, que eu comecei a transformar a vida de mulheres, eu falei: "Não, é aqui que eu quero estar". Então assim, eu fui moldada, mas aí depois a gente recalculou rota, mas foi muito difícil pra mim também, assim, entender que eu tenho que fazer o que eu gosto, porque eu tinha essa coisa de: "Será que eu não vou agradar a minha família?". Exato, a maior E de todas as leis é essa lei e do como é que a gente muda pertencimento. isso, né? Porque agora a gente tá na geração que tá formando a próxima geração que vai assumir o planeta, Exato. né? Como é que a É gente muda? sobre Qual é o nosso estimular, papel? exato, é sobre estimular essas, fazer perguntas, sabe? A gente acaba reproduzindo aquele vício, né, do que você vai ser quando crescer. E isso é uma Essa pergunta pergunta é que terrível, é né, cara? terrível, porque, na verdade, não é o que ele vai ser quando crescer, é o que ele vai fazer quando crescer. Né? Ser e fazer é É completamente diferente. diferente. Você está fazendo algo, e quando aquilo perde sentido, você muda. Então, por isso que é muito interessante falar que o futuro do networking vai ser exatamente você se conectar não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. É o que explica as nossas amizades tão, teoricamente, tão recentes e ao mesmo tempo tão profundas. Porque quando você se conecta pelo que você é o verdadeiro networking. Porque o que você faz muda. Se você se conecta pelo que muda, você se desconecta, Sim. né? Isso acontece até nas relações, pais que não têm filhos, aí o casal de amigos que era super parceiro tem filho, aí muda a realidade dele, Não, eu passei você se por isso. O desconecta. melhor casal de amigos meus, eu fiquei 5 anos sem falar com eles depois que tiveram filhos, porque é outra É realidade, né? É outra outra realidade. realidade, outro ritmo, outra Ah, rotina, né? Você não consegue fazer os mesmos programas, enfim, se desconecta, mas é por quê? Porque estava conectado pelo contexto e não por aquilo que se é. Porque aí sim, vai passar a fase e a amizade vai continuar. Então, assim, é, eu acho que é a gente mudar as perguntas, sabe? Essa coisa do que você vai ser quando crescer está muito mais ligado a você buscar saber que talento de fato natural você tem, né? E a mentalidade de que é suficiente fortalecer um talento natural para que você de fato possa se diferenciar sendo quem é, do que você ficar buscando caber naquelas famosas caixinhas que as pessoas vão colocando pra gente ao longo da vida, né? verdade. Isso é muito legal. Você falando, eu lembrei de duas histórias aqui que eu sempre gosto de compartilhar. Uma até o pessoal já deve estar cansado de escutar. Mas me lembro que eu vou esquecer das duas histórias. Uma é sobre caber na caixinha e outra Tá. eu sempre esqueço o nome da menina, mas foi uma menina que marcou minha vida até, se eu não me engano, é a Alice, tá?
Eu tava na Outra filha praça, da É. Bela. eu tava na pracinha com o meu cachorro. E aí tinha uma senhorinha, tal, devia ter uns 80 e poucos anos com a neta. E aí eu tenho uma sobrinha da mesma idade dele, eu comecei a conversar com ela, não sei o que e tal. E aí ela virou pra neta e falou: olha, conta pro moço o que, que você vai ser, o que, que você quer ser quando crescer. Primeiro ponto, né? Hum. E aí a garota falou, e eu achei muito fofo, né? Ela falou: eu quero ser astronauta e médica. E olha como os limitadores, eles agem, né? Aí a avó virou e falou: olha, Alice, vamos tomar como se de verdade seja Alice, né? Que eu não tenho certeza. Olha, Alice, você tem que escolher, são coisas muito diferentes. Você tem que ser astronauta e médico. Eu falei: eu não vou me meter, mas eu teria falado, então tá bom, como é que você pode então ser astronauta E e médica. médica, né? Olha como criou um limitador, né? E eu falo que o fato de você ser astronauta ou médico não é uma característica humana, né? Porque assim, se você for ver bem, você falou de artista, né? Eu gosto muito do livro Rubens como um artista, né? Sim. E não tem como falar em criatividade sem falar Leonardo da Vinci, né? Se você perguntar, o que que Leonardo da Vinci era? Tudo, Tudo que ele tudo, tudo, quisesse. tudo. O que ele queria É o que a gente ser. chama de polímata, né? Ele fazia de tudo. E a nossa Multipotencial. característica é essa, É essa. multipotencial, né? Exato. Então, assim, a gente não percebe, mas a gente A gente foi moldado para vai ter que sendo escolher uma moldado, única né? coisa, né? Eu também fiz odontologia, tenho aqui uma história bem semelhante, fiz odontologia primeiro, muito nesse lugar do agradar os pais, né? De ser uma profissão em que você buscava uma certa estabilidade. Então, na verdade, é aquela famoso ditado: não troca o certo pelo duvidoso. Sendo que o certo é o que foi validado, que já é conhecido. Então, ninguém cria o novo caminhando por um caminho óbvio. Você precisa caminhar por caminhos novos, né? Problemas. Senão você não desenvolve, não. Exatamente. Então, novos resultados, eles não resolvem problemas antigos, né? Você precisa realmente ter nova proposta, um novo caminho, uma nova ótica. E isso é criatividade, é essa mudança constante, é abraçar a mudança. Mas aí a gente está falando de mentalidade. Então, na nossa geração, principalmente, era visto você precisava ter um emprego, não necessariamente uma realização pessoal, ou algo que você fizesse que, de fato, você conseguisse imprimir a sua identidade, fazer a diferença no mundo. O mais importante era você garantir a sobrevivência e uma estabilidade financeira. Não que isso não seja importante, mas hoje a gente entende o quanto é possível gerar dinheiro sendo feliz, né? Então, assim, realizando também as suas potências, realizando o seu chamado, sendo coerente com os seus valores. Mas isso é sobre mudança de mentalidade. Então, se é, isso, eu acho que a gente consegue resgatar o Ayrton Senna, né? Vocês estavam falando do É. Senna. E sempre me emociona. Eu levei os meninos para São Paulo para conhecer o Instituto, porque, sem dúvida, o ser humano, eu acho, é carente de ídolos. E o Ayrton Senna, acho que foi, pelo menos para mim, um dos últimos ídolos, assim, Foi o que último, eu né? Nossa. guardei no coração. E ele falava: se você quiser mudar alguma coisa, comece pelas crianças. Sem dúvida, é você colocar a sua energia nessa fase, né? Se fazendo aquela pergunta: a criança que você era teria orgulho do adulto que você se tornou? Será que se ela voltasse hoje, ela te reconheceria? Porque às vezes a gente foi se perdendo tanto da nossa essência que a criança que eu fui não vai nem me conhecer hoje. Com os sonhos que eu tinha, com os dons que eu tinha, com a arte Isso é que uma eu análise bem carregava. pesada, né? Uma análise, Então, eu acho que vale a pena, sabe? Em que momento o dinheiro falou mais alto? Em que momento o status falou mais alto, né? Então, se é sobre pertencer, a gente precisa entender o nosso valor primeiro. E aí não tem como fugir do autoconhecimento. O que vai te trazer a confiança que a gente tanto fala, a clareza, é o autoconhecimento. Autoconhecimento é comunicação interna. Então, é o que eu falo para mim mesma. Então, eu não posso esperar que me validem se eu mesmo não tenho conhecimento do meu próprio repertório, de quem eu sou e o que eu sei, e o que eu tenho para trazer ao mundo. Então, começa no autoconhecimento. E a partir daí, do treino, da prática, da constância, da coragem de se colocar à prova e de trazer o novo, né? Então, eu acho que é tudo isso, por aí. é muito legal. Eu fiz 2 exercícios de meditação que me levaram. Isso foi lá em Rishikesh até. Eu não consegui. Tá? Primeiro era simples, falar. Você tentar descobrir o seu papel perante o universo, tentar resumir. Qual é o seu papel perante o universo? Né? Por que eu estou aqui?
Porque a gente esquece, né? Mas a maioria de nós, se a gente morrer, 2, 3 pessoas vão lembrar durante pouco tempo e depois a gente vai. Porque esse planeta daqui a 100 anos está habitado por outras pessoas, morando nos nossos lugares, usando o tal do dinheiro, né? E o segundo eu não consegui responder. Ele falou: você só tem um autoconhecimento completo. E aí era legal que a gente está na cultura hindu, né? Ele falou: esqueça Deus como você conhece, esqueça o Sim. Deus cristão, esqueça o Deus hindu, mas acredite num Deus onipresente, que ele sabe de tudo, 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 tudo. Tente contar para esse Deus onipresente tudo sobre a sua vida. Aí a gente ia para um quarto escuro e tentava. Eu não conseguia. Caramba. Então, no final, arrepia, porque no final a conclusão era: Me desconectei, né? você não só desconectou, você é um personagem até para você mesmo. Falou tudo. Assim, e é absurdo, porque quando você começa a passar mal, quando você começa a tentar falar toda a verdade sobre a sua vida, eu não fiz nada muito Sim. exorbitante, mas você começa a travar, fala: não, isso aqui não vou maquiar, vou mascarar isso aqui e tal. E mesmo sabendo que você está na frente de um ser onipresente, que viu tudo, sabe tudo, você não consegue verbalizar. Então, e isso emociona de verdade, porque mostra quanto nós somos personagens e quanto a nossa autoconsciência é difícil atingir. Então, tem que atingir aos poucos e chegar pertinho dela, né? Talvez a gente nunca consiga chegar no total, né? No total, exatamente. Então, se a ideia é esse processo de individuação, como Jung diz, né, que é o caminho para o retorno para a essência, para o self, então que pistas são essas, sabe? Como eu me mantenho próximo a esse caminho diariamente, trazendo para mim uma rotina criativa. Porque vida criativa é unir quem você é ao que você faz. Esse é a grande chave. E como você une? Exatamente buscando essas pistas. Você falou uma coisa super interessante, que é sobre prêmios e medalhas, assim, né? A gente quer chegar num Deus que seja esse qual for e falar sobre toda a sua vida, então a gente quer chegar com toda essa categoria, sabe? Então, Chega tipo, eu bem. sou aquele, chega bem na fita, eu sou aquele que fiz isso, que sou visto como esse, como aquele. E aí a gente cai nos rótulos, né? Então, quando eu falo para você e começo, né? Eu sou jornalista de formação. Eu estou falando uma verdade, mas jornalista não me define. Você está jornalista, né? Se você Nem tivesse- isso, É, né? nem isso, Pois porque é. hoje você não Não está sou mais, exercendo isso, exato. Então, assim, sou bailarina de formação, ok, hoje não sou mais. Já fui vendedora da Animale, já fui assessora de imprensa, já fui apresentadora. Ou seja, sou uma comunicadora? Sou. Mas aí, hoje, eu comunico o quê? Eu comunico o meu propósito, que é diminuir essa distância das mulheres em como elas se veem e quem de fato elas são. Então, isso é sobre criatividade. Mas é interessante que, se você deixar, você cai nesse rótulo. Então, você já chega falando o que você faz. Quem é o Rodrigo? O Rodrigo é tal, 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 tal. Mas será que você conseguiria dizer quem você é sem dizer o que você faz? Então, Esse esse exercício bom, esforço É muito bom. é muito bom. Tem outro exercício que eu tenho uma amiga, Legal. vou até citar ela aqui, se chama Camila Rodrigues. Ela é do. Agora esqueci o nome da cidade interior de Ceará, se não me engano. Toda vez que eu falo com ela, eu falo: Camila, para com isso, me dá agonia. Ela pergunta: primeira coisa, como é que você está? E aí eu tento fugir. Ela: não, mas responde, você está se sentindo bem? Como é que você está? Isso me dá uma. Toda vez que bota uma pergunta para você se auto-refletir sobre o seu momento, dá uma agonia. Você sente contra a parede, né? Eu falo: Parece que Camila, você para com reflete, isso. né? Nessa hora você E você fala, começa a responder com outra Porque coisa, vai no né? automático. Tá tudo bem? Ou você foge pro trabalho. Não, tá tudo bem, não sei o que e Tá tal. tudo bem, exato. Você foge para o trabalho. Eu não estou fazendo tal, estou ocupado. Isso é um bloqueio criativo. O bloqueio do ocupado. Aquele que está sempre ocupado para poder não se olhar. O bloqueio do adulto. Isso é infantil demais para mim. Eu sou adulto. Né? Então tem vários bloqueios. Bloqueio do tesão, ou seja, você não se manter motivado, apaixonado por aquilo que você faz. E você acha: não, isso é minha obrigação. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Então você vai colocando Vai uma criando série desculpas de bloqueios embaladas, né? que te distanciam. E falar da performance é perfeito, a gente está o tempo inteiro performando. Né? Já, na minha época de comunicação, a gente estudava a sociedade do espetáculo. Agora é a sociedade do hiperespetáculo, ou seja, você está o tempo inteiro
ao vivo, né? Praticamente no Da Instagram. ansiedade, né? Porque você vê o palco de todo mundo e os bastidores de ninguém, né? Exato. E aí você está performando. E um exemplo básico que eu acho que todo mundo se conecta, se a gente está aqui tomando um café, vai fazer uma foto, limpa a mesa, tira o adoçante. Aí você começa a tirar tudo que está feio na mesa. Né? O papel, o canudo, né? E aí você quer tirar aquela foto perfeita, instagramável daquele seu momento. Só que a vida não é instagramável. Né? Então, na verdade, a gente está sempre performando. E essa é a dificuldade. Quantas máscaras eu preciso tirar para conseguir chegar em quem de fato sou? Então, quando eu aceito a minha vulnerabilidade, é quando eu de fato me aproximo o máximo da minha autenticidade? Sem dúvida. Uhum. Mas é muito difícil. É muito difícil, porque você tem que desconectar da opinião dos outros. Pessoal, eu queria conversar um pouquinho sobre o projeto de vocês. Antes, vou pedir para o pessoal que estiver assistindo, não esqueça de seguir o canal. Vou botar o Instagram também das duas, vou falar um pouquinho aqui do projeto também. E compartilhe com quem você acha que pode agregar valor a esse conteúdo. E agora chegou a hora da gente falar do projeto. Com certeza. Então, na verdade, eu sempre acreditei que tudo na vida que a gente faz, a gente sempre aproveita para alguma coisa, né? Eu não me arrependo de nada que eu tenha feito. Inclusive, quando fiz engenharia, no final da faculdade, eu pensava, será que eu vou usar isso para alguma coisa? E hoje eu vejo o quanto isso me trouxe habilidades para que eu pudesse fazer diferente dentro do meu mercado. E aí, assim, sempre fui aquela pessoa que sempre olhei oportunidade dentro de um lugar. Então, assim, eu olhava aquilo ali e falava, o que eu não fiz aqui? O que as pessoas não fizeram que eu poderia fazer? Minha mãe tem um restaurante na pizzaria Borgo Del Vino, que hoje é uma referência, Está na minha lista, né? para conhecer. Exato. E aí eu olhava para aquilo e falava, Eu caramba. sou apaixonado pelo sítio gastronômico. Então, toda vez que eu vou, acabo indo no sítio também gastronômico. Muito bom, né? E aí, o que acontece? Sempre que eu olhava, eu falava, caramba, poxa, já é um sucesso, mas tinha que ter um propósito maior, sabe? Sim. Eu queria enxergar aquilo ali e falar, o que eu posso fazer? E dentro disso, eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei fazer networking, sempre vi muitos resultados dentro das relações, das conexões. E aí falei pra minha mãe, vamos fazer um jantar de networking aqui, pra gente trazer algumas mulheres, a gente se conectar, falar sobre vários assuntos, temas. Vamos tornar esse lugar, né, esse restaurante, um lugar de propósito, não só para trazer uma experiência gastronômica, mas também para ter um propósito por algo. E aí eu me recordo que foi assim, eu falei, vamos fazer um jantar para umas 30 mulheres? E aí a gente faz esse jantar, depois a gente pode ter uma recorrência com relação a isso e tal. Ela falou, vamos embora. E aí peguei, fiz um vídeo bem amador, peguei meu telefone, tava de noite, assim, né, não tinha nem, a iluminação tava péssima, assim, falei, vamos fazer um vídeo. E aí fiz um vídeo, coloquei no Instagram, aí coloquei, né, vamos fazer um jantar de empreendedoras, aqui a gente vai comer uma pizza super saborosa, um vinho, vai ser uma noite agradável pra gente conversar, falar sobre nossos projetos, né, e tudo mais. E aí quando eu coloquei, eu fiz uma inscrição, né, uma página de inscrição, e a gente teve 600 inscrições. Foram 700 comentários no Instagram. Fantástico. E aí todo mundo marcando. Nossa, eu quero. Quando eu me deparei com aquilo, eu falei, eu faço Deus com do isso? Céu. Eu falei, meu Deus, tem coisa que sai do controle, né? Mas olha como é interessante, né? Quando eu fiz o vídeo, eu lembro que eu fui muito para não me sabotar, porque todas as vezes que eu vejo que é um desafio, eu sempre coloco um prazo e uma meta e faço uma responsabilidade pública. Então, por exemplo, se eu quero fazer alguma coisa que é grandioso e aquilo... Anuncia. Exato, eu anuncio, porque aí eu falo, eu tenho responsabilidade com as pessoas e eu não vou querer realmente não fazer. Eu gosto de fazer isso para não procrastinar também. Exato. Anuncia, agora eu vou ter que fazer. E aí eu lembro que eu falei pra minha mãe, vamos fazer no dia tal. Ela falou, não, Isabelle, a gente não tem nada pronto. Como você quer fazer um negócio se a gente não viu nada? Eu falei, não tem problema. Esse vai ser o prazo que a gente vai tornar esse evento melhor que a gente pode. Claro, né? O primeiro evento, se também tiver algo de errado, a gente vai aprimorar, performar. É o que torna um objetivo em meta, é a data. Exato. E aí eu peguei e falei, vai ser dia 21 de agosto. Joguei no Instagram, todo mundo me chamando de maluca. Isabelle, você é louca. Isso foi quando? Assim? Qual data era? Era 2 semanas antes? 3 semanas? Não, era tipo... Não, 3 semanas. Nosso primeiro encontro, que vocês me convidaram para palestrar no evento, foi dia 27 de julho. O evento foi 21 de agosto. Isso. 3 semanas. Menos de um mês. Nossa, desesperador. E aí o que eu fiz? Eu peguei uma cliente minha
que eu queria inserir ela para palestrar, para melhorar a comunicação e tudo mais. E aí eu falei, vambora, eu quero que você palestre lá no meu evento. Minha mãe chamou uma outra amiga e ela falou, bom, conheço uma mulher super interessante que fala sobre criatividade e tal. Vou chamar pra ver se ela realmente topa. E eu falei, beleza. Aí foi aniversário da minha irmã, Débora veio, nos conhecemos nesse dia. E aí ela falou, me conta um pouco sobre o projeto. Aí comecei a falar sobre o projeto e tal. Ela falou, beleza, vambora, eu topo. E aí ali começamos, né? Começamos a conversar. A Deb trouxe muito as habilidades que ela tem, mas também todo o conhecimento que ela tem com relação a eventos, né? Pelos projetos que ela já tinha feito. E realmente eu precisava de um braço, porque eu falei, cara, e agora? Mas era aquela coisa assim, eu vou fazer acontecer de qualquer maneira. De qualquer maneira. E aí ela veio, a gente começou a trabalhar e tal. Eu acho que foi uma semana depois, né, Deb? Eu falei, vamos nos encontrar. Eu falei, cara, eu acredito nesse projeto. Entra com a gente, né, pra você ser uma sócia nossa, pra gente levar isso adiante. E fizemos o primeiro evento, foi um sucesso, foi muito legal. Quantas pessoas compareceram? 130 pessoas, Legal. a gente não pôde abrir mais vagas porque o lugar não comportava. Mas assim, a gente teve muitos feedbacks positivos. Interessante era que o gancho do evento era unindo mulheres protagonistas. E curiosidade, perfil era mais da capital ou o perfil era mais do interior? Cara, olha, eu vou te falar, tinha de curiosidade tudo. mesmo, assim. A gente nem preparou essa pergunta, foi só. Fora, tinha gente do Rio, gente de São Paulo. É porque eu vejo que, assim, esses limitadores... Eu tenho muitos amigos do interior, porque eu tinha casa em Teresópolis, né? Eles são muito mais fortes no interior, acabam sendo, né? E não é preconceito, falta de não é... oportunidade mesmo, né? Até esse conceito de precisar... eu tenho família praticamente no interior do Rio todo, e eu esqueci o nome perto de Poços de Caldas, né? Quando eu ia visitar meus primos lá, era meio desesperador, porque ele fala, não, olha só, cuidado que tá todo mundo vendo a gente. Eu falei, eu tô no Big Brother. E essa pressão é muito forte. Não, e Rodrigo, quando a gente fez o primeiro evento, um pouquinho antes, como a gente tava fazendo o Instagram, fazendo vídeo e tudo mais, eu me recordo que, tipo, eu ia no mercado, as pessoas me reconheciam no mercado, e eu falava com a Deb no telefone, Deb, as pessoas estão reconhecendo a gente. Elas protagonistas. É muito legal. Tem seu ponto bom, seu ponto ruim. Eu me lembro na época de EG, todo mundo fazia engenharia no Rio de Janeiro, me conhecia porque fazia EG. Sim, com certeza. Velho, era Copa do Mundo, mas eu doidão numa festa de Copa do Mundo, vi o pessoal, professor, tira foto. Eu comecei a falar, olha só, meu amigo, vira meu segurança. Porque o professor tem todo um peso, não podia aparecer daquela maneira, velho. Vira meu segurança, quando vê alguém me tirar foto, me puxa, fala não sei o que, arranja uma desculpa, mas Exatamente. E como é que foi a experiência lá? Então, assim, o primeiro evento foi um MVP, né? Nós criamos o primeiro evento pra gente, realmente foi um propósito muito grande da gente conectar mulheres. Foi muito interessante porque todas as inscrições, né? Pra você se inscrever, você precisava colocar por que você deveria ser selecionada, né? Porque a gente queria trazer um pouco disso, né? Pra que essa mulher realmente que estivesse lá, ela tivesse por um propósito. E a grande maioria era sempre assim, nossa, eu tô em transição de carreira, agora eu estou entrando num negócio que eu realmente gosto de fazer, que eu amo fazer, que é o meu propósito. E eu quero me conectar com outras mulheres, eu já entendi que o network é muito importante. Então, foi muito gostoso, né? A gente olhou cada inscrição, a gente olhou aquilo ali pra gente realmente trazer um conteúdo que essa mulher pudesse sair de lá transformada. E aí, depois disso, a gente... enfim, né, viu que realmente deu certo. E aí falamos, vamos agora para o segundo desafio, né? Porque o que as pessoas perguntam muito pra gente tudo bem, o que uma mulher precisa para ser protagonista, né? Que esse é o gancho do evento, unindo mulheres protagonistas, né? Mulheres que desejam se posicionar naquilo que fazem, por aquilo que são, serem conhecidas, vistas ou valorizadas por quem são. E foi uma coisa que você falou antes, sem abrir mão da energia feminina, né? Exato, sem abrir mão da energia feminina, sem se masculinizar, sem ter que abrir mão dos seus valores, família, fé. E aí a gente começou com um vídeo manifesto, e aí a gente acredita que são 5 habilidades. Essa mulher tem que ser empreendedora e empresária, e a Isabelle representa isso até na nossa sociedade de uma forma muito interessante, uma visão empreendedora de oportunidade, uma gestão de empresária. Essa mulher precisa ser comunicadora e técnica, e aí a gente divide essa parte, eu trazendo toda a parte do conteúdo, da comunicação. E essa mulher precisa ser criadora, ou seja, protagonista, ela precisa ter coragem de trazer aquilo
à tona, sabe? De se Tomar posicionar conta e da própria história, né? defender essa Assim. história. Exatamente. E aí, se ela reunir esses 5 pontos, ela vai ser protagonista. E a questão é desenvolver essas 5 habilidades e como, e através de que estratégias e ferramentas. E a gente está trazendo isso, né? A ideia é formar uma plataforma de conteúdo que tenha essa trilha para Legal. ela se tornar essa E dessas protagonista. habilidades que você falou, qual que você acha que é mais difícil trabalhar ou são todas no mesmo nível de dificuldade? Hoje, É, eu eu fiquei acho que curioso aqui. eu também, eu sempre fico curioso com relação a isso. Eu acho Mas que vocês vai podem montar um depender. modelo pocket de liderança feminina para homens também, que eu Exato! fiquei curioso em Sim, fazer. É com interessante. certeza. É interessante. Essa coisa da liderança feminina, Rodrigo, assim, a A gente gente falou não. sobre energia ontem, né? A É, energia não é 100% feminina nem 100% masculina. É um Sim, merge, né? E, sim, assim, com exato. e quando a gente certeza. começa a enxergar isso, tanto homens quanto mulheres, eu acho que abre um potencial absurdo, né? Absurdo. E a Mas gente desculpa eu te interromper. percebe que homens mais criativos têm a energia feminina muito fortalecida. E aí, como? Conexão com a natureza, ele ouve a própria intuição, busca meditação, busca o autoconhecimento, ou seja, são ferramentas mais intrínsecas, porque isso é uma característica da energia feminina. Então, se a criação é feminina e a realização é masculina, e a gente está falando de ânimos e ânimo, né? Então, Uhum. se o ânimos é masculino e o cara realiza, vai para fora, comunica, a mulher, ela tem ali o ânima, ela precisa intuir, precisa silenciar, precisa ouvir. É o sexto sentido feminino, né? Agora, quando esses dois se unem, a potência é absurda. Então, o que a gente precisa buscar é exatamente esse equilíbrio, que na verdade é um movimento, né? É um É equilíbrio fluido, né? dinâmico. Exatamente, é um equilíbrio dinâmico. E aí eu percebo que até nas nossas relações, assim, na nossa sociedade, a gente percebe as energias. Então, e varia muito. Então, tem época que você tá aí com a energia masculina super em alta, querendo aparecer, comunicar, e tem dia que não. Então, é esse olhar para como você está. Sabe aquela É. pergunta? Como você está E tá tudo hoje? bem, né? Também, E tá tudo bem. né? Exatamente, seu 100% não é todo dia. Não é sobre você dar check na lista. É sobre você se manter nutritivo, produtivo, respeitando os seus ritmos, né? Respeitando seus ciclos, os seus momentos. Então, eu acho que esse fortalecimento vem sim, desse autoconhecimento e desse respeito. Hoje eu percebo você falar, Débora, o que é sucesso para você? Sucesso é amor próprio, sabe? Eu acho que quando você tem essa visão de se amar e se priorizar e se respeitar, o sucesso é essa realização de poder ser quem você é, onde você estiver. Sucesso, amor próprio. Vou usar pra mim. Eu Eu roubei, acho roubei. maravilhoso. Roubei como artista, roubei, ficou pra mim. É. Não, fez uma reflexão, tô aqui parado, a gente preparou toda uma Sim. lista de perguntas aqui, mas eu tô. Ah, delicioso. E hoje em dia, qual é o principal público que chega até vocês? Sobre idade, profissão? Fiquei Então, realmente assim, intrigado o com que que a isso. gente, na verdade, assim, a gente está indo para o segundo evento, né? Uhum. E a gente está recalculando a nossa rota. E aí, quando eu digo isso, foi muito importante para a gente, porque a gente saiu do Borgo, principalmente porque a gente não queria que o nosso evento fosse Totalmente associado. totalmente associado ao Borgo. Principalmente porque, assim, a gente quer trazer um conteúdo de desenvolvimento. A gente não quer que essa mulher vá para lá só para viver uma experiência De agradável de entretenimento. Sim. entretenimento. Então, esse evento não é só entretenimento, ele também é, né? Porque a gente entende que conexões, elas se fortalecem dentro de uma mesa. Às vezes, você está conversando com um amigo, você está sentado num restaurante e ali você faz negócios, né? Verdade. Mas a gente quis sair também do óbvio, porque a gente está muito acostumado a ir em eventos e palestras que são dentro de um auditório. Exato. Então, o que que a gente pensou? Vamos sair do óbvio? O que que a gente pode fazer para sair do óbvio? A gente trouxe um lugar super conectado com a natureza, um lugar super interessante, e a gente também está trazendo um conteúdo em que essa mulher vai chegar, vai viver a natureza, vai viver as relações também. Então, assim, a gente saiu do óbvio. Então, o primeiro evento foi no Borgo. E a gente percebeu, bom, será que as pessoas vieram para conhecer o Borgo ou vieram para realmente conhecerem a gente, o nosso conteúdo? E claro, né, que o primeiro evento a gente aproveitou muita oportunidade que viu ali Claro. naquele lugar. Enquanto chamariz, né? Exato. E aí a gente falou, beleza, mas deu certo, a gente realmente quer trabalhar com isso, a gente quer levar isso adiante. E aí fomos para um outro espaço maior, em que lá a gente vai conseguir colocar muito mais Dobro, mulheres, o dobro. No Rio também.
que é Não, lá é lá em também. Areal. Ah, ela é Em Areal região também? serrana. Ah, legal. E é interessante porque a gente vai acabar se destacando nesse lugar. Areal é uma cidade bem interessante, ela fica próxima de Itaipava, né? E a ideia é se tornar a capital do vinho. É, e a região serrana finalmente está decolando, né? Aquilo, Exato, aí eu tinha como falei, uma passei vinícola, agora tem 13. passei em Infância Teresópolis, ficava desesperado. Eu falei, nossa, você vai para Campos do Jordão, é Nossa, maravilhoso, super trabalhado, Gramado, né? Gramado, aí você vai para Itaipava, Teresópolis. Eu falei, gente, era o mesmo restaurante há 30 anos, né? Aí depois começou a Exato. abrir lugares legais, tal, Sim. um Borgo, É ou um sítio isso. gastronômico, aquela E coisa, depois esse do não tem dois Borgo, ou três. vários, Vai, não, né? vai atraindo, Vários, vai atraindo. E vários. eventos como esse também pode começar a ser um polo de inovação, um Exatamente. polo E a de ideia é discussão, serem né? novos negócios e novos Ah. negócios saudáveis, femininos, que honrem a energia feminina. Então, a mulher, ela tem tudo para aparecer e se posicionar. A gente estava falando de números, é uma coisa que me impacta muito, que a gente preza por isso, defende no manifesto também. 3% hoje, né, de mulheres ocupam cargos de liderança, a gente falando de liderança feminina. 3%. É surreal isso, sabe? Por quê? Porque elas lideram os rankings na universidade. Então, na universidade, é 60% de mulheres. Então, por que só 3% em cargo de liderança? Porque uma mulher, para ela se candidatar a uma vaga de liderança, ela tem que preencher 100% de requisitos. E o homem, se ele preencher 60%, ele já se arrisca. Porque volta Vai. lá, ele tem muito mais autoconfiança, coragem para se colocar à prova. Então ela nem A se mulher, candidata, ela né? nem Se não se tiver fit candidata, completo. ela nem se candidata. Verdade. Então, isso é muito grave, porque ela tem muito mais condição de conhecimento intelectual e ela não se candidata. Ela precisa preencher 100%, ou seja, nunca é suficiente. Então, tudo hoje, para chegar até na liderança feminina, Eu tô rindo porque isso fez total sentido. Outro dia eu recebi um currículo, eu falei, nossa, como é que esse cara teve coragem de mandar o currículo? Eu falei, é isso, ele tem uma autoconfiança. Exato, a ousadia. Mas a E eu questão... chamei pra entrevistar, porque eu falei, cara, o cara deve estar... Não é? Ah, ele quer, Sim. porque... Né? E isso impacta muito nos resultados femininos. Então, por que é importante criar uma rede? Tem uma pesquisa recente aí da Universidade da Califórnia que fala que mulheres amigas melhoram muito a questão da qualidade de vida, envelhecimento, cortisol, porque ela tem uma rede. Por quê? Porque foi introjetado que mulheres competem entre si. Desde a época que você disputava um marido, E isso fica na você cabeça. disputava, na Né? verdade, alguém que poderia te sustentar, porque se você não poderia trabalhar, como sobreviver? Tanto que as viúvas precisavam ser assistidas, não tinham mais quem provesse. Então, se a mulher, desde na ancestralidade, disputava um provedor e um mantenedor, hoje ela continua disputando e não é mais necessário, né? Não é mais sobre isso. Então, por isso que é importante formar uma rede. E a gente está batalhando, né, Beli? Para formar uma rede de mulheres que de fato se apoiam, colaboram, contribuem para o crescimento mútuo desse empreendedorismo feminino saudável, onde ela não se masculiniza, mas ela defende o seu propósito de uma forma íntegra, sendo inteira, sendo mãe, sendo mulher, sendo feminina, sabe? Mas eu acho uma coisa, assim, é legal, muito legal ouvir isso, e assim, a visão, olhando aqui como homem, né, eu vejo, assim, que a gente consegue identificar que tá mudando isso, né? Exato. Porque antigamente você só escutava do bro code, hoje em dia Não você escuta a solidariedade aparecendo muito forte, Não um sensamento é? de, uma sensação de grupo muito Não forte, é? né? A comunidade Viver em aumentando, comunidade, esse senso exato. de comunidade. Já dizia o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Então, tipo, se somos Exatamente. gregários, se isso é uma necessidade, é necessário pertencer, é necessário fazer parte. Como fazer parte, né? Porque a competitividade também era muito grande. Então, a gente ia para o mercado para saber que cabeças vão rolar, né? Para você conquistar uma vaga, alguém tem que sair. Né? E hoje não, a gente já vê coworking, a gente já vê colaboração, economia criativa, ou seja, outras formas de se fazer negócio que, de fato, geram cura e não doença. Sim. Né? Legal. Pessoal, eu queria primeiro agradecer a presença demais de vocês e que vocês falassem um pouquinho, deixaram uma mensagem final, né? Principalmente para as mulheres que estão assistindo a gente aqui, para os homens também. Já tá acabando. Com energia Rodrigo. feminina. Já Gente, passa eu fiquei- rápido. Não, passa- Passou rápido, mas a gente marca uma segunda edição, não tem Caramba. problema. Mas eu queria que vocês falassem também,
Se as pessoas quiserem procurar vocês, conhecerem um pouco mais do projeto, vocês falaram um pouquinho sobre a plataforma, então fiquem à vontade para falar sobre Claro. como achar vocês, como conversar com vocês, como beber dessa fonte e quais são os próximos planos. Eu acho muito legal, né, dividir planos, já que você falou que coloca o plano para correr atrás, vamos lá. É o Coloca a momento. data. Posso falar, Deb? Pode. Bom, então, o nosso projeto se chama BC Club, né? Qual é a ideia? É que a gente se torne realmente uma plataforma de ensino. Dentro dessa plataforma, a gente não quer só trazer habilidades ali técnicas em que essa mulher vai se performar e vai melhorar nas habilidades técnicas para a profissão dela, mas também trazer os nossos valores e também, por exemplo, eu tenho um valor muito grande que é a saúde, né, a atividade física. Então a gente quer influenciar essa mulher, porque a gente acredita que o tempo todo a gente influencia alguém, O tempo né? todo. O tempo inteiro. Então, Mais do que a assim, gente imagina. mais do Por que a isso. gente imagina. E assim, um exemplo, até falei com a Deb ontem. Às vezes eu vou pra academia, assim, aí eu falo, vou postar nada, pô, sabe como você não tá afim? Não, posta. E aí, quando eu posto, Sim, sempre tem alguém sim, no meu direct assim, caramba, eu fui pra academia só porque eu vi teu story. é isso. Então, assim, você começa a olhar que as pessoas estão olhando pra você. E você tem essa responsabilidade de influenciar. Então, a gente quer que essa plataforma seja realmente uma comunidade que essa mulher possa aprender, que ela possa viver ali junto com outras mulheres, que ela possa ter esse lugar ali para ela se apoiar mesmo, né? Porque não é fácil. A gente é mãe, a gente trabalha, estuda, a gente é esposa. Então, assim, são muitas funções, né? Então, assim, primeiro a gente tem a plataforma BC Club, que vai ser uma plataforma de assinatura mensal. Legal. E essa mulher vai poder ter acesso, né, a esses conteúdos. A gente também tem o BC Experience, que é o nosso evento que vai acontecer 16 de março. 16 de março. No Vale dos Desejos, um Exato. lugar incrível, de 9 à meia-noite, né? Vai ser um evento Exato. o dia inteiro. E aí, depois do evento, a gente também tem encontros presenciais, um café da manhã, que a gente vai fazer um hot seat, essa mulher vai poder falar sobre o negócio dela. A gente também tem consultorias, né, juntas, que a gente vai poder também trazer aí nossas habilidades, o que a gente entende sobre negócio, para a gente conseguir fazer com que essa mulher que saiu do CLT, que está começando a empreender, como ela pode fazer, quais são os passos para ela, né? Enfim, tem muitas coisas, né? Tem muitos projetos. A gente tem uma rede aí de projetos que se comunicam, né, dentro do BC Club. O BC Club vai ser lançado nesse evento. O BC é de? BC veio do Borgo Borgo. Connection. Borgo Connections, que foi o primeiro evento. E aí ficou essa coisa do BC. O grupo do BC, o BC Experience. Nasceu sozinha. essas coisas brotam. Nasce. E na aí, verdade, eu brinco que marcas têm pouca importância. Quem um dia pensar que a maior empresa do mundo se chama maçã, né? Quem vê assim, maçã não vai dar certo. Exatamente. Sábado eu tava no show do Paul McCartney, eu falei, gente, quando criaram o nome Beatles, os besouros, eu olhar e falei, velho, isso aí não vai dar certo. Exato. Então, as marcas nascem naturalmente, né? E a coisa do BC ficou, e é uma forma da gente honrar a história, né? Aquela Esse é coisa muito de legal, não tem como você olhar para o futuro sem honrar o passado, né? E isso é muito gostoso, você sempre está honrando o seu passado e trazendo aquilo uma visão nova. É o que ela falou, a gente não queria que limitasse, mas a gente também não quer esquecer que isso aconteceu. As origens. Tá? Exato, e foi aberta essa oportunidade tão bonita. E Borgo significa aldeia, cidade. Sim. É como se a gente estivesse começando um novo lugar, assim, sabe? Para essa mulher que quer ser protagonista. E ela não está sozinha mais, né? A gente quer estar ali juntas, assim, em tribo, sabe? Nos ajudando, nos apoiando. Então, acho que tem todo um sentido simbólico também. Mas o que eu poderia deixar, assim, de mensagem, tem uma frase que desde ontem que a gente conversou, tá super falando comigo, assim. A gente falou de felicidade, vocês têm falado muito de felicidade. E eu sempre falo com a Belle que a felicidade, ela é uma coisa temporária, assim, do ponto de vista de existência, né? James Clear, naquele livro Hábitos Atômicos, ele fala que a felicidade é um intervalo entre um desejo realizado e outro que está surgindo. Ou seja, na verdade, quando você se sente realizado, aí dá uma sensação de felicidade que logo vai embora quando você já deseja outra coisa. E aí você vai para aquele lugar de, agora eu estou buscando aquilo, então não sou 100% feliz, né? Então é muito interessante você tentar ver que você precisa ser feliz no processo.
E é por isso criar uma rotina e um ambiente, né, de pessoas em volta e E comportamentos, exercitar a sua felicidade, né? Você falou exercitar a sua da felicidade. saúde física, do exercício físico. O Isso. quanto a gente malha a nossa felicidade, né? Assim, Exato. E como é que é o nível das conversas do WhatsApp? É meme, é fofoca, é história? Ou você não de é. fato está ali com uma sua amiga, sabendo como o outro está e cuidando do outro? Quantas pessoas você segue? Aí eu falei com a Belle, minha meta é 50. Amo. As pessoas me sigam, por favor. Se não quiserem, também fiquem à vontade, porque eu não dou e tenho condições de seguir 200. E Então, que, na verdade, eu não estou seguindo. Certo? Então, eu preciso seguir aquilo que eu consigo acompanhar e, de fato, contribuir, colaborar. Então é uma questão de mentalidade. E aí você desagrada, porque se o certo é seguir e ser sim. seguido, Você então a gente precisa estar o tempo inteiro pesando isso. E aí essa frase que eu falei que tem me atravessado, é uma frase de um poeta que eu amo, T.S. Eliot, né? E ele Uhum. fala assim, em terra de fugitivos, quem vai na direção contrária parece que está fugindo. Então a gente se sente meio peregrino, assim, sabe? Meio que na direção contrária. E aí você precisa encontrar iguais para você ser fortalecido nesse lugar. Porque você já decidiu que não vai ir com a massa. Muito Você já legal. decidiu que vai contra a massa, que você vai se posicionar e vai seguir o seu propósito. Então, você vai ter a sensação de que está fugindo. Mas, na verdade, não. Você está indo ao encontro daquilo que você Eu acredita. juro pra você que eu vou mandar fazer um quadro com essa frase. Eu vou botar no meu Em escritório de terra de verdade. Em fugitivos, terra de aquele que fugitivos. vai na direção contrária parece que está fugindo. Eu gosto muito uma coisa parecida com essa, né? Que é Nietzsche, né? Que é bem famosa, que é o desespero é o preço que se paga pela autoconsciência. E eu falo, do mundo tão confuso quando a gente vive, se você não tá um pouquinho desesperado, Não é você normal. não tá Você não pode estar tão você não tá confortável consciente, você não pode num estar mundo de tantas confortável. É, desigualdades. É o exatamente. que a gente fala. Aí a gente sai na rua, você sente aquela pressão social, um constrangimento quase que moral de estar em diferença para o outro Ainda que mais a você gente que mora também no Rio de olha Janeiro, e isso é o tempo percebe. todo, né? O Exato. tempo todo. E aí, como não se importar, né? E aí você fala, vamos olhar para a vida criativamente. Aí o outro está ali do seu lado, É. precisando de Ou você tá ajuda. completamente Exato. anestesiado. Como está completamente. Então, eu concordo. Se você não está minimamente desesperado, você Esperando. está alienado. Né? Gente, o papo foi Rodrigo, eu quero maravilhoso. deixar um recadinho aqui também. Deixa assim. Assim, durante a minha vida, depois que eu comecei a aprender, né, estudar sobre inteligência emocional, eu passei a entender que realmente, assim, o nosso bloqueio, ele tem intimidade com o nosso propósito. E o meu maior bloqueio era literalmente falar com mulheres, era colocar a minha cara, era botar a cara, né? Então, hoje nas redes sociais eu tenho me posicionado muito falando para mulheres colocarem a cara. E quando eu digo isso, não é que eu deixei de ter medo, né? Eu continuo tendo medo de muitas coisas, mas a diferença é que eu vou com medo mesmo. Então, se eu posso dizer um recado para uma mulher, né, principalmente mulheres, porque eu sei que a gente passa por muitas Sim. situações difíceis, é isso, sabe? É botar a cara com medo, porque, assim, quando a gente sabe, o medo sempre vai existir, né? Mas a coragem é a ausência do medo, né, Deb? Então, É. assim, Não é Não é não é a ausência do medo, ausência né? do medo, exatamente. A coragem não é a ausência do medo. Então, assim, botar a cara, a mulher tem que botar a cara, se arriscar, sabe? Tudo que eu fiz na minha vida foi porque eu me arrisquei e fui com medo mesmo. Muito legal. E eu vou também querer deixar um recadinho, então. 2 recadinhos. Primeiro, o pessoal que estiver assistindo no YouTube, comenta para depois convencer elas de virem de novo, porque assim foi maravilhoso. E aí, vou puxar uma frase sua para a gente concluir sobre arrependimento. Né? Eu gosto muito de estudar algumas coisas aleatórias, eu estou estudando muito, muito, muito essa questão. E tem um grupo de WhatsApp que eu criei, eu estou querendo criar uma disciplina de escrever um artigo curto, né? Uma carta para mim mesmo, que eu compartilho com esse grupo uma vez por dia. E estava estudando sobre ciência do arrependimento, né? E tem uma frase muito boa. E eu brinco que as frases de para-choque, elas não existem à toa. Se elas estão lá há tanto tempo é porque ela tem valor. Exato. Né? A gente fala, essa é frase de Claro. para-choque. Não, tem Não, valor. Sabedoria tem. popular tem. Uma frase muito forte, né? É que o arrependimento, ele na verdade é um presente para o seu futuro. Eu achei essa frase muito legal. Pô, cara, tantas vezes eu me arrependi, mas graças a isso eu sou, né? E até pode complementar, né? O arrependimento e as experiências. E outra dor que você falou, que me marcou muito, eu nunca tinha pensado na pressão de homem e na pressão de mulher. Eu sempre vi isso com questão de idade.
tá? E eu vi que tem a mesma coisa, né, na questão de homem e mulher, tem um pouquinho de diferença também. Eu sempre tive saudade do tempo que eu empreendia com 20 e poucos anos. E quando eu dou palestra, eu falei, dava porque eu tô acostumado pós-pandemia, né? Eu falo, aproveite os 20 e poucos anos, se você quer empreender, empreenda. Porque com 20 e poucos anos, o que vai acontecer? Se der certo, vou falar, pô, você é um gênio, você é uma gênia. Se der errado, fala, pô, mas também tão novinho, tão novinha. exato. Agora com 30 anos mais, se der certo, fala, mas também, né? Já tava Já na tava hora. na hora. E se der errado, vai falar, pô, o cara não quer nada, um fracassado, uma fracassada. E eu consegui traçar um paralelo muito grande também, que essa pressão é maior ainda quando você é mulher. É maior ainda. É maior quando ainda. você é mulher. É maior ainda. E isso E não porque é pra tem gerar todo nenhum tipo de vitimismo, Porque tem todo um sabe? modelo. Não, E nem uma revolta, aquela coisa, né? Não, a questão é consciência. Consciência, empatia, políticas realmente diferentes, sabe? Oportunidades. E eu adorei quando você falou tratou a criatividade feminina, falou a energia feminina, ela tá presente no homem também. Tá Isso presente é muito no homem legal e eu também, acho muito importante a gente dividir. Eu tô realmente emocionado com isso, porque assim, eu raramente fico nervoso. Não fico. Tem essa característica, né? Só fiquei nervoso 2 vezes na vida. Uma foi quando fui celebrar o casamento de uma amiga minha. Né? E era um casamento muito doido. Porque, desculpa a gente me alongar, mas era um casamento muito doido. Tá até na Rádio Novelo, um podcast, Rádio Novelo sobre verdades. A história dela, ela é lésbica, e o pai dela é de uma outra geração. Sim. Né? Sabia até, mas no leito dias antes de morrer, ele estava muito mal, ele era um mega cientista. Falou, meu sonho é ver você casando. E ela quis dar essa alegria. E ela falou, velho, o que eu vou fazer? E ela organizou um casamento falso. Um casamento lindo, foi o casamento mais lindo da minha vida. Saiu no podcast, na TV, tudo. E aí eu tava com uma responsabilidade. Falei, velho, eu liguei pra ela, falei, não acredito que você me pregou essa peça, né? Olha, reúne essas histórias. E isso tá no podcast. E foi até um texto muito bonito que eu escrevi, que eu falei um texto sobre verdade, né? Eu falei, gente, quando eu liguei pra Laura, eu falei, cara, esse casamento é de verdade? Ela, não mais é. Não mais é. Aí eu falei, o não mais é. Aí eu comecei a estudar sobre verdade. Eu falei, pô, no passado, verdade era se você podia ver. Podia ver. É verdade. Ver pra crer. Há 1000 anos, não. Ver pra crer, né? 2000 anos, você tinha que ver. E aí as pessoas começaram a analisar alguns fenômenos que você não via. O vento, não, o calor, mas é verdade. Então passou a ser sentir, né? E depois com a engenharia molecular, tal, passou a ser não só ver e sentir, porque o átomo você não vê, teoricamente você não sente um átomo, não sente um elétron, né? Era causar efeito um no outro. E aí eu falei, durante o casamento, falei, olha, se passasse alguém de 2000 anos atrás, estaria vendo isso aqui e falando, é um casamento de verdade. Se passasse alguém há 200 anos atrás e olhasse aqui, falava, não, tô sentindo a energia, é de verdade. Tô sentindo, né? E se passar um cientista do século XX, vai falar, pô, isso tá me causando algum efeito, então isso é verdade, né? E foi o primeiro dia que eu fiquei nervoso na vida. E o segundo dia, ontem, eu falei, bicho, a gente vai conversar sobre liderança feminina, né? E não me sinto à vontade. Falei, não me sinto, vou estar... E aí, quando você falou sobre energia, você falou, você também tem energia feminina? Isso me deixou de uma forma... Que vontade. Legal. Eu falei, pô, relaxei. É isso. Olha que coisa boa. E eu acho que, assim, queria agradecer vocês por ter deixado tão à vontade. E realmente foi... De todos os podcasts que eu gravei, agora passou rápido. E foi muito legal. Caraca! Mas tenho certeza que a gente tem muito para conversar, muito a trabalhar juntos. Gente, obrigado mesmo. Pessoal, não deixem de seguir ela, seguir o projeto, conhecer o projeto. Assim. Muito obrigada. E muito obrigado pela presença, gente. Obrigada a você. Alegria. Obrigado. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.